Sinais de interesse da pessoa em você. Saiba se ela te quer. Fala, mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma hashtag Aula do Brigato. E na aula de hoje eu quero falar de 3 sinais que indicam muito interesse da pessoa em você e você precisa estar atento, você precisa prestar atenção para que você entenda o nível de interesse, a profundidade de interesse, se a pessoa realmente te quer ou não. E o terceiro sinal é fundamental, um dos mais importantes e talvez o que você mais deixe escapar. Quer saber quais são os 3 sinais? Fica aí, mas antes, deixa o seu Fala Mestre aqui nos comentários e, claro, se inscreva no canal e curta esse vídeo para o YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e sempre te notificar quando tiver conteúdo novo por aqui, beleza? Bom, vamos direto para os sinais, né? Primeiro sinal fundamental, fica buscando coisas em comum. É natural que, primeiro, é óbvio que nós, de certa forma, tá? Buscamos coisas em comum a partir do momento que nós nos relacionamos com as pessoas. Inclusive até, numa das aulas novas do treinamento Domine a Arte do Relacionamento Amoroso, eu falo sobre ter cuidado com isso. Porque muitas vezes a gente fica buscando coisas em comum apenas como de certa forma, um grande traço para eu confiar nas pessoas, para me relacionar com as pessoas e por aí vai, certo? Mas vamos lá, estamos falando de sinais de interesse. Nós estamos falando ainda de relacionamentos mais profundos e tal, certo? Bom, a partir do momento que você está se relacionando com a pessoa, você precisa prestar atenção porque você vai começar a notar que ela, de certa forma, até se adapta e se corrige para chegar em pontos em comum em relação a você, ao invés de pontos de discordância, não é? Por exemplo, é muito natural a gente querer afirmar as nossas opiniões, a gente quer afirmar as nossas coisas, certo? Só que a partir do momento que eu, por exemplo, eu me interesso por você, não é? Eu quero trazer ali uma forma de te conquistar, uma forma de te aproximar de mim. E a partir do momento que eu quero que você se aproxime de mim, obviamente eu não vou ficar focando, não é, em coisas que estão totalmente alheias, né, ao que você gosta, certo? Ficava talvez forçando ali, se bem que isso é até importante e interessante na sedução. Mas, neste ponto em específico, qual que é a diferença do que eu quero colocar aqui, né? Você vai ver que a pessoa, de certa forma, ela meio que se ajusta para te agradar em relação até a pontos de discordância, não é? Como, por exemplo, talvez ela vire e fale assim, não, mas realmente, eu também assim, né, eu gostava disso lá atrás, hoje eu já gosto de sacou? Ou seja, ela vai meio que trazendo ali, ela vai adaptando o discurso dela para chegar em coisas que realmente fazem você se sentir satisfeito na presença dela, faz você querer falar mais, faz você querer ficar ali, certo? Então, mais uma vez, é um ponto em comum, que é o que a gente geralmente faz, certo? Só que, e isso é muito importante, se você prestar atenção, você vai ver que é até interessante, né, notar isso, porque você vai ver, como eu disse aqui, que ao invés de ela começar a focar em pontos de discordância, ela começar a se soltar e falar apenas o que ela gosta e tal, não, ela sempre vai querer trazer de uma forma que faça com que você, de certa forma, não se assuste com as diferenças que tem entre vocês, certo? Então, esta ênfase nos pontos em comum é algo fundamental, certo? Segundo sinal de interesse, e assim, realmente algo que faz você acreditar que a pessoa te quer de alguma forma, não é? Comentários precipitados de conexão, como por exemplo, puta cara, eu sempre quis conhecer alguém assim, e começa a falar de outra coisa. Isso é outra coisa que eu exploro muito, né, lá, porque veja, mais uma vez, qual que é o ponto? O que você precisa notar, tá? Todos nós, preste atenção em você. Todos nós, a gente vai falando as coisas, mas a gente vai se podando. Como, por exemplo, o primeiro sinal, a gente vai meio que se adaptando à nossa linguagem e tudo mais, certo? Só que em alguns momentos, a gente deixa escapar alguma coisa mais espontânea, mais natural da gente, né? Tanto até que, por exemplo, por que pegadinhas de susto tem tanta graça? Porque você vê a pessoa numa espécie de descontrole ali, não é? Ou seja, ela mostra algo que é interessante você ver uma reação que você não esperava, que não é assim, não natural não, né? É natural de certa forma, porque é espontâneo no sentido de que ela não controla, mas não é natural, não é comum, ela não fica agindo daquela forma, certo? E para que um comentário ele seja precipitado, ele tem que ter o mesmo teor, ou seja, ele precisa escapar, né? É como se a pessoa deixasse escapar aquilo, tá certo? E, mais uma vez, é outra coisa que talvez você não preste muitas vezes atenção. Muitas vezes as pessoas vão deixar escapar coisas, né? Inclusive pontos que mostram que ela não tem interesse em você.
né? Como, por exemplo, até ficar no primeiro ponto focando em coisas de discordância, né? E falando assim, ai, mas eu nunca me relacionaria com alguém que pensa desse jeito, exemplo, tá? Então, assim, só que, vamos lá, ela vai soltando comentários precipitados que geram conexão com você, ou seja, que estão ligados a você de uma forma ou de outra, não é? Como, por exemplo, eu sempre quis conhecer alguém assim, né? Nossa, cara, eu em tantos anos eu nunca ouvi alguém que pensasse dessa forma como eu, sacou? Ou seja, a pessoa sempre vai soltando comentários, ou melhor, sempre não, porque são precipitados, e para serem precipitados tem que ter uma certa escassez, né? Mas a pessoa ela vai soltando comentários que se conectam a você e parece que escapou, parece que foi, tanto que ela até vai dar uma rebolada, talvez até se constranger um pouquinho, mudar um pouco de assunto. Então fique atento a tudo isso, porque se você tiver, por exemplo, você está muito interessado na pessoa e você está o tempo inteiro pensando em você, certo? Ou seja, se você está agradando, se você não está agradando, se você está falando as coisas certas, você vai deixar escapar tudo isso daqui que eu estou falando, tá certo? E o terceiro sinal e mais importante, antes de eu falar o terceiro sinal, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já viu a última aula que eu liberei aqui no meu canal? Uma aula do Portal Poder Social que eu liberei gratuitamente. Até quinta-feira agora ela vai ficar disponível. Deixa eu te falar uma coisa. O título desta aula, vou até colocar aqui, é Sedução e Atração. Sem esse elemento, você falhará em ambas. Ou seja, de que adianta você saber os sinais de interesse, mas não saber o que fazer com esses sinais de interesse? E esta aula é uma aula do Portal Poder Social, paga, que está disponível gratuitamente por tempo limitado até quinta-feira. Nesta aula, assim, muito aprofundada sobre esse tema, eu trago não só conceitos fundamentais sobre a sedução e a atração, como também conceitos práticos, como, por exemplo, você deve ou não deve mandar mensagem no dia seguinte que você conheceu alguém? Se sim, em qual momento? De manhã, de tarde ou de noite? E, se não for no dia seguinte, será que no outro? Será que você não deve mandar? Coisas práticas nesse sentido eu abordo nesta aula que está disponível aqui até quinta-feira. E detalhe, as vagas para o Portal Poder Social Completo com uma oferta incrível também estão abertas até quinta-feira. Quer saber tudo isso? Vai lá e acesse esta aula. Primeiro, porque você vai ganhar um puta de um conteúdo de graça para começo de conversa. Segundo, que você não só vai aprender muito, mas entender uma estrutura de pensamento que é a estrutura do Portal Poder Social e ainda por cima ter uma chance de entrar para o Portal Poder Social com um desconto absurdo e ter acesso a tudo. Mas lá eu explico detalhadamente tudo isso e, claro, com muito conteúdo profundo sobre a arte do relacionamento amoroso e sobre tudo que falamos aqui no nosso canal. Então vai lá, acesse lá, eu vou deixar o link aqui e também vou deixar o link na descrição, caso você não veja nos cards, beleza? Bom, voltando, terceiro sinal e um dos mais importantes e que talvez seja o que você mais deixa escapar. A pessoa se fragiliza na sua presença. Ou seja, né, a pessoa, ela, de certa forma, quando nós nos interessamos pelas pessoas, a gente quer chamar atenção de alguma forma, né? E uma das coisas que inconscientemente fazemos é nos fragilizarmos um pouco mais para que aquela pessoa meio que cuide da gente. Ou seja, ela meio que preste atenção na gente. Talvez você não perceba, mas a gente presta atenção em muitas coisas específicas, né? Certas coisas chamam a nossa atenção. Certas coisas despertam certos instintos em nós, não é? E a partir do momento que isso acontece, por exemplo, se você já se relacionou com alguém e você já se relacionou por um certo tempo, você vai vendo que conforme a pessoa vai se abrindo a você, ela vai de certa forma deixando que você entre na vida dela. E esse processo de deixar entrar é uma espécie de fragilização. Ou seja, é como se ela quisesse que você entrasse para que você cuidasse dela, para que você abraçasse ela, você amparasse ela, né? E aí, como eu disse, esse é um sinal muito profundo de interesse, porque é muito provável que a pessoa, ela, mais uma vez, primeiro, ela fique mais perto de você, ela encoste mais em você, ela te olhe com um olhar um pouco mais de, assim, quase que de, cuide de mim, preste atenção em mim, né? Faça alguma coisa por mim, certo? É como se ela estivesse, de fato, buscando cuidado em você, buscando alguma forma de proteção em você. E mais uma vez, se você não presta atenção em nada do que eu disse aqui, porque você está lá focando, meu Deus, o que eu faço, tal, é muito capaz, inclusive, de você criar esse descompasso. Talvez ela queira ser, por exemplo, ela se fragilize na sua presença, buscando ali uma espécie de amparo, e você faça a mesma coisa querendo chamar a atenção da pessoa. Por isso, preste atenção nessas coisas, preste atenção nessa postura. Talvez ela comece a entrar em assuntos um pouco mais emocionais. Então, mais uma vez, se eu tivesse que cravar de uma forma, como que seria essa fragilização? Ela quer ser cuidada por você.
ela quer que você preste atenção e esteja ali para ela, certo? E você vai entender, talvez ela até chame você, se você se afaste um pouco mais do grupo, vá para outro lugar, né? Aí já fica um pouco mais claro, né? Mas o ponto fundamental é isso. Você vai sentir essa espécie de necessidade de cuidado, uma voz um pouco mais dócil, né? A pessoa vai tombar um pouco a cabeça, mostrando mais a parte do pescoço, talvez ela mesma faça carícias em si, meio que tentando espelhar alguma coisa para que talvez você faça isso nela, tá certo? Então, se atente e este é o principal sinal de interesse e que você precisa estar atento aí, certo? E claro, quer saber o que fazer com tudo isso? Assista esta aula que está disponível até quinta-feira agora gratuitamente aqui no meu canal do Portal Poder Social, Sedução e Atração, sem esse elemento, você falhará em ambas, onde eu falo muito mais mesmo do que apenas esse elemento. Mas é fundamental que inclusive você entenda e domine esse elemento, que é o que eu explico detalhadamente nesta aula, certo? E aí, qual sinal desse é mais importante para você? Me deixe saber nos comentários, te vejo na aula gratuitamente aqui do Portal Poder Social e, como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Grande abraço e até a próxima aula.